essa questão da música gospel, né? Da música gospel. Teve o cantor, o cantor, alguns cantores gospel, né? Se manifestaram, inclusive um aí que é muito querido pelo povo, que é o Asaf Borba, né? Deixa eu ir lá no Instagram dele. E depois eu quero colocar para vocês deixa eu achar aqui é Asaf Borba. Ele expressou no Instagram dele, né? É Asaf com PH. No Instagram dele aí, né? Vamos ver aí a fala. Eu acredito que ele compartilhou no Instagram dele. Essa imagem, ó. O pessoal que estava em volta do presidente aí é um pessoal que faz um trabalho bacana, irmão, na Cracolândia. É um pessoal bacana. Mas olha a fala dele, ó. Cantores gospel do Brasil. Prestem muita atenção, este é o nosso dia. Tudo vai mudar, aeroportos melhores, som e monitores melhores. Recebemos mais do ECAD. Aí, olha só, presidente sanciona a lei que instituiu o Dia Nacional da Música Gospel. Aí ele foi muito criticado por isso. Aí ele fez uma nota de esclarecimento. Olha o que ele diz. Queridos irmãos e público que me acompanha nas redes, em meu último post compartilhado, me expressei com certo humor e sarcasmo, pois achei um absurdo a notícia que li sobre o Dia Nacional da Música Gospel, instituída pelo atual presidente. Sabemos muito bem a verdade por trás desse ato, e com certeza ele não visa meramente um serviço despretensioso. Afinal, como diz Tiago 3,11, pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Que sejamos sóbrios e para não sermos enganados em tempos como esse. Como cristão, sinto a responsabilidade de me posicionar diante de algumas ações que influenciam o corpo de Cristo em nossa nação. Precisamos buscar coerência e lutar em defesa de uma sociedade que respeite a vida, a família, a moral, de acordo com os princípios bíblicos. Isso, sim, é mais importante que instituir o Dia Nacional da Música Gospel. Que possamos ser luz e sal em tempos de escuridão, vivendo uma vida de fato, em espírito e em verdade. E eu concordo plenamente com ele, né? Porque instituir, irmão, instituir o Dia Nacional da Música Gospel é uma vergonha, né? E aí o pastor Ottoni de Paula, né? Ele deu uma palavra lá, olha só, a palavra dele para o presidente. Presta atenção, irmãos. Em um momento
o cara que falou que ia receber o Nine a tiro. Ele chegou a comentar que ia receber o Nine a tiro. Mas eu quero dar direito de resposta a ele, para não ser tão injusto aqui, ó. Ele deu uma nota, né? Ele deu uma nota de esclarecimento. Vamos ver aí a nota de esclarecimento dele, né? Para a gente não ser tão injusto. Para a gente não ser tão injusto, né? Eu dei uma resposta a um grande líder religioso, ele me mandou um áudio. E o Agenor Duque colocou lá na postagem, pregou o último prego do seu caixão. Olha o que ele está falando aqui. Ameaçando. Falando que ia mostrar as minhas votações, iria me desmascarar. Bem, esse vídeo é para quem acha que eu vendi a minha honra. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Vocês não sabem o que é ter a Polícia Federal na sua casa 6 horas da manhã. Você talvez não saiba o que é ter toda a sua privacidade vasculhada pela Suprema Corte. Contas, e-mails, celular, tudo vasculhado. E até hoje, ninguém achou nada que desabone a minha conduta. Quem está falando com você preferiu não ter um cargo do governo Bolsonaro. Sabe por quê? Para poder dizer a Bolsonaro o que eu quis dizer. Porque quando você vende o verbo pela verba, você não tem mais moral de falar o que tem que ser dito. Eu nunca fui PT, eu nunca fui Lula, eu fui orar pelo presidente da República. E se as minhas palavras foram deturpadas, o problema é de quem as deturpou. Olhe para o meu passado, observe o meu presente e preste atenção no meu futuro, porque o tempo falará por mim. Irmãos, eu vou dizer assim, aí se você for lá para os comentários, é horripilante. Irmãos, se ele fosse lá e orasse, tudo bem. Ele enalteceu todo o programa social do governo. Ele enalteceu Bolsa Família. Ele enalteceu, olha só, ele enalteceu Minha Casa Minha Vida. Ele enalteceu o programa Fome Zero. Ele enalteceu, ele colocou lá em cima, nas alturas, tudo que o governo tem feito, a liberdade religiosa, porque existe a lei mesmo que o Lula assinou. E agora, irmãos, presta atenção, a narrativa vai ser que o Lula vai fazer muito mais pelos evangélicos do que, presta atenção, eles vão dizer que o Lula fez muito mais pelos evangélicos do que o Bolsonaro. Escreva o que eu estou dizendo. Eles estão se aproximando. Irmãos, eu tenho pregado isso nas igrejas. O Lula não quer fechar igreja nenhuma. Ele quer fazer o que vocês acabaram de ver. Ele quer comprar líderes e entrar dentro da igreja pela própria igreja. É o que eles estão fazendo com os Estados Unidos. Jogaram um monte de imigrante lá. Um monte de imigrante está dentro dos Estados Unidos para destruir os Estados Unidos. A igreja não vai ser fechada no Brasil. O Lula não é louco de tocar no cristianismo, que é a maior fonte de voto perdido. Então, veja, eles não querem fechar igreja, eles querem entrar com programa social na igreja, e eu digo sem medo de errar, meu irmão. Tem pastores que vão vender a igreja de porta fechada para o governo, porque eles não pensam em reino dos céus, eles pensam no bolso deles e nos cargos públicos para os filhos dele. Pronto, falei, e é verdade. Tem um monte de pastor que deu a alma por prefeito e vereador aí para ter cargo
E você vai ver quem está nos cargos de gabinete de vereadores e prefeitos. É filhos de pastores, não é membro da igreja. São filhos de pastores que só pensam no seu reinado e no seu poder. E o povo se faz de cego. Esse que é o problema, né? Porque se o povo se levantar e falar, vai ser perseguido, disciplinado, escorraçado. E vão dizer ainda que está perseguindo a obra de Deus. Essa é a verdade. Meu irmão, eu recebi, mas foi uma enxurrada de político querendo que eu apoiasse. Eu nessa eleição, fiquei neutro. Eu falei, eu não vou colocar minha cara para político nenhum. Para político nenhum. Por quê? Eles veem que você tem rede social, que eles vêm igual doido atrás. Eles vêm igual louco atrás, para querer que você diga alguma coisa. Eu não falei de político nenhum nas minhas redes sociais. Eu falei, eu vou ficar totalmente neutro, porque é complicado, meu irmão. É complicado. Agora, o Otoni de Paula envergonhou o evangelho. E isso divide opinião, tá, irmãos? Porque eu já vi gente defendendo ele já. Sabe por quê, meu irmão? Presta atenção. Porque tem gente que diz, biblicamente, vamos pela Bíblia, toda autoridade é constituída por Deus. Já começa por aí. É o que eu estou dizendo. Se ele fosse lá e ele só orasse pelo Lula, é uma coisa. Se ele fosse lá e só orasse, é o papel de um pastor orar pelo presidente. Vocês concordam comigo? Ele foi chamado para orar. Então, ele que orasse. A luz tem que aparecer lá. Agora, enaltecer Bolsa Família, que é o cabide de voto do Lula. Enaltecer Minha Casa Minha Vida. Enaltecer os programas sociais do governo, dizendo que tirou milhões de pessoas da fome. Enaltecer a questão da universidade, que agora dentro das igrejas evangélicas tem um monte de doutor por causa do programa social de Lula. Você está entendendo, meu irmão? Ele colocou o presidente nas alturas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E aí, para bom entendedor, meia palavra baixa. Você sabe o que é ter Polícia Federal 6 horas da tua porta? Você sabe o que é ter teus celulares e a tua vida totalmente vasculhada pela Suprema Corte? Não é isso que ele falou aí, irmãos? Não foi isso que ele falou aí? Isso quer dizer, tem coisa muito braba por trás para ele fazer um discurso desse. Um discurso desse a favor do prefeito. Outra coisa que a irmã Eliane está dizendo, ele era pré-candidato a prefeito. Ele abriu mão e apoiou o Eduardo Paes, como Silas Malafaia apoiou Eduardo Paes, como Cláudio Duarte apoiou Eduardo Paes. Primeira entrevista que Eduardo Paes deu, ele falou que é aliado do Lula. Então, veja bem, se ele fosse lá e orasse, é papel de pastor orar por autoridade. Não estou dizendo que ele não devia orar, meu irmão. Eu não estou dizendo que ele não devia orar. Mas ele usar a fala dele para dizer que tem doutor em igreja evangélica por causa do programa social de Lula, enaltecer Bolsa Família, enaltecer Fome Zero, enaltecer Minha Casa Minha Vida, enaltecer como se o Lula fosse o maior líder de assistencialismo social. Meu irmão,